Pois bem, antes do nosso breve intervalo, nós começamos a falar sobre outras figuras de linguagem, figuras que promovem a brevidade de expressão. Essas figuras, como nós estávamos dizendo, são o resultado de uma rapidez e energia de pensamento do autor. Quando o autor quer usar rapidez, energia, ele quer enfatizar, e ela denota um desejo de omitir todas as palavras supérfluas. A primeira dessas é a elipse. A elipse consiste na omissão de uma palavra ou palavras necessárias para se completar a construção de uma sentença. Aqui no Brasil nós costumamos dizer, para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom entendedor, um risco é Francisco. Isso é, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, a ideia da elipse. Ir direto ao assunto, ser enfático. Dispensar as palavras que fazem parte do pensamento, mas que podem ser dispensadas para tornar mais dinâmica a expressão da ideia. Moisés, no Salmo 90, versículo 13, ele diz: ora, volta-te, Senhor, até quando? Olha a elipse. Ora, volta, Senhor, até quando? Seria, ora, volta-te, Senhor, até quando tu nos desampararás? Mas ele só diz, até quando? E nós aqui no Brasil também usamos isso, né? Quando algo nos aflige, nós dizemos, mas Senhor, até quando? Sem dizer do que se trata. É o que Moisés fala aqui, faz aqui. Essa elipse, no Salmo 90, versículo 13. Ora, volta-te, Senhor, até quando? Até quando o quê? Até quando tu nos desampararás? Trata-se de uma elipse. Elipses. As sentenças abruptas que acabam, terminam de repente, revelam a emoção do poeta. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja que ele suprime palavras nessa elipse. Os manjares são para o corpo, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Ele usa uma elipse, ele não cita de novo os manjares e o ventre. Então temos assim outras elipses em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13, em Êxodo 32, 32 e em Gênesis 3, 22, temos ainda outros exemplos de elipses. Ainda nessas figuras que promovem essa brevidade, essa rapidez de pensamento, essa dinâmica, nós temos a braquilogia. A braquilogia é também uma forma de discurso concisa ou abreviada, curta, direta, concisa, abreviada. Consiste especialmente a braquiologia na repetição ou omissão de uma palavra, quando sua repetição ou uso seria necessário para completar a construção gramatical. Omite-se a palavra quando na verdade seria necessário. Isso faz com que o pensamento fique flua de forma mais concisa, mais abreviada, mais dinâmica. Nessa figura, na braquiologia, a omissão não é tão evidente
quanto na elipse. Assim Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Olha aí a brevidade. Nessa figura a omissão ela não é tão evidente quanto na elipse, mas há a brevidade de pensamento. Vamos repetir? Paulo diz em Romanos 11, 18, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, ele não repete outra vez, contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Mas a raiz a ti. É suprimida a palavra sustenta. Notemos também 1 João capítulo 1, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Este qual? O que o seu Filho testificou. Há uma braquiologia, há uma omissão da explicação de que testemunho seria esse. Nós temos também aqui uma figura de linguagem. Os jovens aí que vão se casar deveriam colocar na primeira filinha esse nome. Olha o nome, que nome lindo para uma criança. Zeugma. É assim que fala? Dá uma olhada aí na apostila, acho que é isso mesmo. Azeugma. Dá para colocar numa garotinha esse nome? Azeugma consiste de dois substantivos. Dois substantivos construídos com um verbo. Embora apenas um, geralmente o primeiro, se ajuste ao verbo. Tem dois substantivos. Mas dos dois substantivos, apenas um se ajusta ao verbo na frase. Assim lemos literalmente em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Não vos dei a beber, não vos dei leite a beber. Então, leite, ele concorda necessariamente com o verbo beber. Não vos dei alimento sólido. Então, já alimento sólido não concorda com o verbo beber. Trata-se de uma zeugma. E em Lucas, capítulo 1, versículo 64, lemos a respeito de Zacarias. E sua boca foi imediatamente aberta e sua língua olha que coisa, uma palavra abrupta nessa zeugma. Vejamos, vamos repetir? E sua boca foi imediatamente aberta e sua língua. É assim que está no original grego. A Ara, a versão revista e atualizada, a Almeida revista e atualizada, ela completou. Sua boca foi imediatamente aberta e sua língua desimpedida. Mas no texto grego não tem isso. O texto grego está, e a sua boca foi imediatamente aberta e sua língua. E parou aí. Precisou o tradutor entender que havia uma zeigma e completar com a palavra desimpedida. A sua boca foi imediatamente aberta e sua língua. Para quem está acostumado com o texto grego não tem problema. Mas ao traduzir para o texto em português, a versão Almeida Revista Atualizada acrescentou desimpedida. E aí ficou: a sua boca foi imediatamente aberta e a sua língua desimpedida. Pois bem, ao
ao fornecer as palavras que faltam, o intérprete, porque ele teve que interpretar para poder traduzir, o intérprete deve tomar muito cuidado a fim de não mudar o sentido do que foi escrito. Vejamos ainda outras figuras. Figuras que almejam suavizar uma expressão. Elas são explicadas pela delicadeza de sentimento ou modéstia do autor. Então é um recurso de linguagem que torna o texto belo, que torna o texto delicado. Olha, vejamos. São figuras que almejam suavizar uma expressão. Elas são explicadas pela delicadeza de sentimento ou modéstia do autor. O eufemismo, nós costumamos classificar o eufemismo de forma breve, simples, como o eufemismo sendo a prática de suavizar o texto para não chocar o leitor. Então, o eufemismo consiste em substituir uma palavra que expressa mais acuradamente o que se queria dizer por outra menos ofensiva. Com essas palavras adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 20. Adormeceu. Morreu. Com essas palavras, morreu. Há um eufemismo. O texto é suavizado. Agora, torna-se um perigo. Quem será que morreu, né? Com estas palavras, adormeceu. Quando na verdade queria dizer morreu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Vejamos quem adormeceu. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é bastante longo. E aí nós falamos do versículo 60. Estevão, quando você lê a história, você percebe que quem morreu aí com essas palavras adormeceu foi Estevão. São palavras semelhantes às palavras de Cristo. Vejamos um pouco desse texto para termos uma ideia melhor. Capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação disse: Senhor, recebe o meu espírito. Semelhante a Cristo quando diz: Pai, está consumado. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Semelhante a Cristo de novo. E tendo dito isto, adormeceu. Ele não adormeceu, ele morreu. Mas usa-se a palavra adormeceu. É um eufemismo que suaviza o texto. Nós temos um outro exemplo de eufemismo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Acerca dos que já dormem. É um eufemismo.
é acerca dos que morrem. E esse eufemismo ele precisa ser muito bem entendido. Dormem aí é para suavizar o texto. Se for entendido literalmente como dormem, for desconsiderado o eufemismo, alguém pode acreditar no sono da alma. Acreditar que quando a pessoa morre, a alma dorme. Não é isso que o texto está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Por que dormem? Porque ele está falando de pessoas que estavam sendo perseguidas e que morreram. O contexto é isso. A orientação aos Tessalonicenses, o contexto histórico, está falando de crentes que estavam passando por perseguição, novos convertidos, e que, por causa da perseguição ou por algum outro motivo, vieram a morrer. Então Paulo suaviza, porque diz, eles estavam em perseguição, descansaram, dormiram, nesse sentido, e não no sentido em que alguns interpretam como sono da alma. Pois bem, temos ainda uma outra figura que suaviza o texto, ou que enfatiza o texto. Vejamos a litote. A litote afirma algo pela negação do oposto. Olha como é uma figura do pensamento. Ela trabalha o pensamento. Ela enfatiza algo pela negação do oposto. Assim o salmista canta, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Para dizer que Deus, ele não despreza o coração contrito, é usado a litote, é usada a negação. Olha a presença da palavra não. Assim o salmista canta, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Em Isaías diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Algumas mensagens diz o pavio que fumega. Então, para dizer que o servo do Senhor não veio maltratar, não veio oprimir, não veio entristecer, é usada a negação. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A meiose é intimamente relacionada à litote, são bem próximas. Algumas autoridades no assunto associam as duas, associam a meiose e a litote. Outras autoridades consideram a litote como uma espécie de meiose. Pois bem, a meiose ela é uma figura de linguagem na qual menos é dito do que se queria dizer. Há uma abreviação, menos é dito do que se queria dizer. Vejamos um exemplo. 1 Tessalonicenses, meu Deus, Tessalonicenses estava aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pois bem, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, diz a Sagrada Escritura, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Bem abreviado. Uma meiose. A ideia é bem expressa de forma bem abreviada. Vejamos um outro exemplo.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Para que sejamos firmes, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Uma ideia bem expressa de forma bem breve. Finalmente, há figuras que dão mais ênfase a uma expressão ou fortalece a expressão. Elas podem ser resultado de uma indignação justa ou de uma imaginação viva. A ironia, ela contém censura ou escárnio disfarçado de louvor ou elogio. Olha aí, a ironia, ela contém uma censura, ela quer censurar ou escarnecer. E aparece disfarçado de um louvor ou de um elogio. Vejamos isso. Jó, livro poético de Jó. Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12, versículo 15. Perdão. Jó, capítulo 12, versículo 2. Na verdade, que vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Na verdade, ele está sendo irônico. Está escarnecendo, ele está querendo dizer, vocês não sabem de nada e querem dar palpite. É Jó falando com seus amigos. Na verdade, que só vós sois o povo. Só vocês entendem das coisas. E convosco morrerá a sabedoria. É uma ironia. Vejamos uma lá no Novo Testamento. Vejamos Paulo usando uma ironia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. É uma ironia. Está querendo dizer, vocês não sabem nada ainda e acham que já pode reinar. É o uso de uma ironia. Pois bem, uma outra figura com nome também bem bonito, a epizeusis. A epizeusis fortalece uma expressão pela simples repetição de uma palavra. Vejamos. Gênesis, capítulo 22, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Isso é uma epizeusis. É fortalecer uma expressão pela simples repetição de uma palavra. Uma figura de linguagem bastante conhecida também dentro dessa linha é a hipérbole. A hipérbole ela ocorre frequentemente, tem várias hipérboles, e consiste de um exagero retórico. É um exagero retórico, a hipérbole.
Vejamos ainda Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. É uma hipérbole. Até hoje, o povo de Israel não chegou a esse número, porque tratava-se de uma hipérbole. Nós não temos ainda hoje judeus ou israelitas, como queiram, tanto quanto há estrelas no céu. Então trata-se claramente de uma hipérbole, e temos outras hipérboles riquíssimas na Bíblia. Eu acho muito interessante quando Davi diz: toda noite faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas. É uma hipérbole. Não é que alguém vai conseguir chorar até a cama nadar nas lágrimas. A parábola. As parábolas merecem uma atenção especial, e muito especial, porque o que acontece de problemas, de pregações estapafúrdias, oriundas de mal interpretação de parábolas, é uma coisa, eu vou dizer aqui, dolorosa. Então as parábolas, elas merecem uma atenção especial. A palavra parábola é derivada do grego paraboló, ou parabolô, que significa jogar ou colocar ao lado de. Então, colocar ao lado de para quê? Para comparar, para ilustrar. Então, a parábola é derivada do grego parabolô, que significa jogar ou colocar ao lado de. Isso sugere a ideia de colocar alguma coisa ao lado de outra para a comparação. A parábola denota um método simbólico de linguagem, não é literal, é simbólico, no qual uma verdade moral ou espiritual é ilustrada pela analogia de uma experiência comum. Uma parábola que sempre me chama a atenção é a parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo. Procura aí na sua Bíblia. A parábola conta a história de uma mulher viúva que bate à porta de um juiz e pede que ele lhe faça justiça na sua causa. E ele não faz justiça, porque ele não teme a Deus e nem aos homens. Mas de tanto ela persistir, ele acaba fazendo justiça. Então é uma parábola que conta uma experiência moral, algo que realmente pode acontecer, uma verdade moral, realmente pode existir um juiz assim, para ilustrar uma verdade espiritual que é a necessidade da persistência. Mas nós aprendemos nessa parábola que o que deve ser considerado é o cerne da parábola, porque ali está falando de Deus atender o perseverante. Mas só que Deus, na primeira parte da parábola, ele é comparado a um juiz iníquo. Então não é toda a parábola que é levada em conta. O que é levado em conta é o cerne, é o objetivo da parábola. Pois bem, ela mantém os dois elementos de comparação distintos, como o interno e o externo, e não atribui qualidades e relações de um ao outro. Nessa parábola, a qualidade ou defeito, digamos assim, do juiz ser iníquo não é atribuído a Deus. É atribuído apenas à história para poder montar o cenário da parábola. Então, ela mantém os dois elementos da comparação distintos,
como interno e externo, e não atribui qualidades e relações de um ao outro. O Senhor, ele tinha um duplo propósito. O Senhor Jesus, o grande mestre, o Senhor Jesus tinha um duplo propósito a usar parábolas. Um recurso didático muito usado por Jesus. Qual seria, então, esse duplo propósito? Revelar os mistérios do reino de Deus a seus discípulos e ocultá-los daqueles que não tinham olhos para as realidades do mundo espiritual. Ou seja, ocultar aos discípulos, e geralmente aí os que não tinham olhos eram os fariseus. Então, revelar a um e ocultar a outros era o duplo propósito das parábolas, ou de algumas parábolas contadas pelo grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Vejamos a interpretação das parábolas. 3 elementos devem ser levados em consideração na interpretação das parábolas. O primeiro é o escopo da parábola ou do assunto a ser ilustrado. Então, este elemento ele deve ser levado em consideração. O escopo da parábola ou do assunto a ser ilustrado. É de fundamental importância que o propósito da parábola sobressaia-se claramente na mente do intérprete. Qual é o propósito da parábola? Veja a parábola do bom samaritano, que colocam tantos significados. É uma parábola sofrida, uma parábola mal interpretada. Encontra-se escatologia naquela parábola, várias coisas das quais a parábola não está falando, porque não é levado em conta o assunto da parábola. O assunto da parábola é somente responder à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus diz que tem que amar ao próximo, e o seu interlocutor pergunta: quem é o meu próximo? O propósito da parábola é somente responder quem é o meu próximo. Ao interlocutor não é falar de escatologia e nem de nenhuma outra doutrina, é somente responder quem é o próximo. Pois bem, na tentativa de explorar a parábola, ele, o intérprete,